Então, continuando aqui na bota, vou ajustar ali um pouco, vou achatar essas partes. São a parte, né, a sola da bota, então mexer na escala ali no eixo Y para ela achatar aqueles vértices. E agora vamos continuar dando volume, enfim, e definindo essa bota na parte da frente. Então dei um extrude ali para criar um pouco mais de detalhe para eu poder continuar acompanhando a silhueta. De novo dei outro extrude. Enfim, então você vê que, né, eu vou aos poucos adicionando detalhes para eu conseguir, com o mínimo possível de edges de faces, conseguir, enfim, o formato que eu preciso, tá? Eu não vou e não adiciono 30 edge loops ali só porque eu acho que eu vou precisar de 30 edge loops, só para ficar mais detalhado, não. Tipo, vamos o menos possível, daí se realmente precisar, porque tá faltando ali, daí a gente adiciona de novo, e assim vai. Vai aos poucos. Então, e, né, sempre lembrando, aí, por exemplo, é o pé do personagem. Então, dificilmente, durante o jogo, a gente vai ter uma câmera que vai dar um zoom, como a gente está vendo aí o pé do personagem, certo? Então, né, sempre prestar atenção nisso, na quantidade de detalhe que você realmente vai ter que colocar no teu modelo. Então, ó, adicionei mais um edge loop ali, só para eu poder, tá vendo, criar essa quebra na silhueta ali em cima da bota. Agora, olhando de frente, essa bota tá meio bicuda, meio estranha, meio fina demais. Então, eu dou aumento a escala dela um pouco no eixo X ali. Daí, eu quero criar um corte ali no meio para eu poder arredondar isso um pouco, né? Porque ela tá muito quadradona aí na frente, principalmente olhando aí de cima, pela frente. Então eu vou manualmente criar um corte ali, tá? Você viu que antes eu coloquei um insert edge loop, mas daí o edge loop foi lá para cima até a perna e a gente não precisa, a gente só precisa desse edge loop aí na bota. Então adicionei manualmente e de agora com esse edge loop novo eu vou, né, dando volume, ajustando um pouco esse volume da bota. Ficou um pouco melhor. Então, dando uma olhada na perspectiva, né, olhando, prestando atenção nos formatos, nos volumes, vendo o que poderia, né, ser ajustado. Então aí eu tava achando muito fino aquele pedacinho ali. Então eu criei um corte ali para adicionar esse vértice para eu poder puxar ele um pouco para fora, para ele não ficar tão fininho. Então, né, sempre girando a câmera, olhando, né, analisando o teu modelo. Então, olhando, né, um pouco de cima, pensando nesse formato desse pé, né, ele ainda está muito quadradão, está me incomodando. Então, acho que dá pra melhorar um pouquinho isso daí. Então, você vê que meio que eu já esqueci um pouco a, a, a imagem de referência, né, o desenho, e tô mais agora me preocupando realmente com o modelo 3D. Tô olhando o modelo 3D e falando assim, tá, isso está funcionando? Isso tá muito duro ainda? Isso tá... E daí eu vou, ó, agora, né, mexer nesse volume no olho, né, basicamente, que é, né, olhar na perspectiva, girar a câmera, falar assim, não, agora tá mais suavizado, agora, enfim, fazer ajustes, né, sem usar a imagem, o desenho, enfim, como uma referência absoluta. Então, dei um soft edge ali para ele suavizar. Agora eu vou aplicar
o Harden Edge só para visualizar a bota com o Harden Edge. Então, ó, você vê aqui, tá vendo? Ele já desenha um pouco melhor o formato do pé, sem a gente precisar, né, criar mais cortes nem nada, ó. Tá vendo? Ele já separa um pouco melhor essas peças. E então, né, você repara que num modelo, vamos dizer que é mais tipo um modelo robô assim, que tem mais peças duras, cantos duros e tal, você vê que você pode usar bastante esse Harden Edge para definir melhor os formatos, os volumes do teu modelo, tá? Então, ó, ali na frente, criei um corte a mais só para mexer nesse formato ali um pouco, que olhando na referência, ele é mais bicudo. Então é isso aí, ó. Você vai modelando, daí você acha que o tronco tá pronto já, mas daí depois de 1 hora que você está modelando a perna, quando você volta pro tronco, daí você enxerga uma coisa nova, você repara numa coisa que você não tinha reparado antes, porque é normal, você fica algumas horas, né, modelando um objeto, você acaba meio que se viciando com certas coisas dele. Então é bom assim se distanciar um pouco, ou até parar um pouco de modelar e fazer alguma outra coisa, voltar e daí continuar. Ou isso mesmo, que assim, você né, modela um pedaço, daí pula pro próximo, sem necessariamente terminar absurdamente, ficar 2 horas seguidas só na perna, entendeu? Modela um pouquinho a perna, sabe? Chega num lugar legal com ela, daí vai para outro lugar, daí depois você vai voltar pra perna porque você vai ver um detalhezinho da silhueta que tá te incomodando, enfim, assim vai. Então aí fazendo o braço, né? A vantagem dele ser um robô é que a gente pode fazer com peças separadas e não vai ser um problema. Então você viu, começamos com um formato bem simples e aos poucos vamos adicionando cortes para conseguir definir a silhueta melhor e esses formatos que tem esse braço do personagem. Então, ó, se aí mais um exemplo que o desenho não bate na frente e na lateral ali. Então, meio que vai ter que improvisar um pouco. Então, né, só avisando um pouco, limpando ali na parte de dentro do braço. E agora, vou continuar ali. Selecionar aquele edge, dei um bevel para ele dividir ali, né? Ele dividir aquele edge, formar 2 edges pra gente. Tá, enquanto eu tô modelando, tô sempre planejando, então o que vai ser a próxima coisa que eu vou estar fazendo. Então, como eu ia para essa parte avermelhada aí, eu já ia chegar nesse pedaço que é entre a parte vermelha e amarela, que tem esse bico ali da parte amarela. Então eu já meio que preparei o modelo para ele, né, poder funcionar enfim, para ele já formar esse bico meio que naturalmente. Então eu olho, eu acho que tá sem volume, então eu adiciono aquele edge loop, ó, para poder mexer um pouco, adicionar um pouco de volume nessa quase luva, enfim, esse bracelete, enfim. E ó, indo de uma vista para outra. E, ó, vou deletar todas aquelas faces que tava formando muitas faces ali e ia complicar mais do que ajudar. Então daí eu pego e simplesmente seleciono esses edges e daí dou um extrude, se precisar. E daí ó, aí adiciono mais uns cortes ali para poder
mexer um pouquinho ali no volume, tá vendo? Daí dele tem uns edges ali que estavam sobrando. Então vou ali no braço, agora voltar um pouquinho. E vou adicionar alguns cortes na região ali do cotovelo. Só para, né, para deixar preparado ali para ter um mínimo de informação para ele poder deformar um pouco melhor. Então, eu voltei pro ombro, fiz alguns pequenos ajustes. Então, ó, dei um extrude ali. Fechei aqueles pedaços. Aquele buraco entre as duas peças. E daí deletei aquilo e agora eu tenho agora eu tenho não, um quadrado. Só que, né, um quadrado não é bem o que a gente precisa para ter um certo arredondado no nosso modelo. A gente ainda está fazendo o braço não pode ser quadradão. Então, ó, eu vou pegar e criar um corte ali. Vou centralizar isso daí para conseguir, enfim, ter pelo menos 6 lados para poder ter mais edges ali para poder modelar melhor isso daí. Então, agora continuar. Então dá um extrude ali. Deixar esse pedaço novo aí mais ou menos separado para ser o começo da mão ali, a palma da mão. E agora, né, antes de ir para a mão, finalizar esse detalhe em amarelo que tem ali. Então você viu que eu fiz um cortezinho ali em cima da palma da mão para, né, fazer esse bico ali do detalhe do bracelete dele, enfim. E daí dei um extrude, né, para conseguir esse volume dessa peça. E agora eu vou ajustar um pouco isso daí, melhorar esse volume, esse formato. Fazer um corte ali no meio para poder levantar um pouquinho mais, para não ficar tão retão aquele pedaço. Fazer, né, sempre fazendo pequenos ajustes. Dei um fill hole ali naqueles edges para fechar, para ele criar uma face ali, tá vendo? E agora eu posso, com essa face criada, começar a cortar ela, criar edge loops, enfim. Então, tô preparando esse pedaço do modelo para virar da onde, né, o fim da palma da mão ali, onde começa os dedos, de onde saem os dedos. Então, tô dando um pouco de uma curva. Ó, tá vendo? Fiz dois vértices ali com o Split Polygon Tool. Tá? Só para eu ter faces com 5 lados. Tá? Que vai ser como eu vou fazer meus dedos. Fazer os dedos com 5 lados. Agora eu vou escolher um dos dedos e dar um extrude. Para poder, né, para poder fazer, enfim, para poder realmente fazer o dedo, as dobrinhas, definir o formato dele mais ou menos. Porque daí com um dele pronto,
Daí é uma questão de duplicar e mudar a escala, mudar a rotação e encaixar de volta na mão. Então, fazendo alguns ajustes ali nesses vértices, criando um edge loop ali a mais para poder criando alguns cortes ali na ponta do dedo para conseguir fazer, para poder arredondar um pouco essa pontinha, né? Porque a pontinha vai ser algo que vai ficar bem evidente se ela tiver tipo retona. Então, dá uma arredondada ali, criando alguns cortes. Criei um corte a mais ali no meio, né, para ter um pouco mais de informação. Daí isso, né, se você vai fazer esses cortes ou vai fazer menos, enfim, daí vai depender do grau de detalhe que é para ter teu modelo, né. Então aí, tá vendo, quando eu tô tentando rotacionar, ele tá dando um bug ali, porque quando eu dupliquei esse pedaço do modelo, ele ficou dentro de um grupo. Daí quando eu tentava rotacionar, ele não rotacionava muito bem, ele deformava o modelo. Então, se começar a acontecer isso, quando você for rotacionar teu modelo, ele deforma loucamente, dá uma olhada no outliner e vê se ele não está dentro de algum grupo, parenteado, enfim, numa hierarquia ali, que daí pode ser que isso esteja dando problema. Então daí, né, dupliquei os dedos, rotacionei eles, mudei a escala, e agora, daí deletei as faces que estavam ali que estavam na mão ali. E agora eu vou dar um snap, né? Segurando o V no teclado, pra dar um snap nos vértices ali. Tá? Daí dá um merge pra virar uma coisa só, né? Pra grudar os vértices mesmo. E daí fazer alguns ajustes do formato, né? Tá? Tá? Daí ali deu ficou um vértice que não estava grudado, então eu selecionei e dei um merge to center. Então, ó, ajustando um pouco o volume, tava muito retona, né? A mão ali. Então, levantando um pouco. Tá? Daí, vamos criar esse corte a mais em cima, bem onde é o osso, onde dobra os dedos ali. Também para quando a gente for dobrar essa mão, ele ter um pouco mais de informação nesse lado para ele deformar um pouco melhor. Então, duplicar o... Você viu que eu selecionei uma face a mais ali sem querer e uma face eu selecionei a menos. Então, dei um fill hole ali no buraco que tinha criado. Deletei a outra que não precisava e agora estou posicionando para fazer o dedão, né? Então, fazendo alguns ajustes ali por causa do dedão. Tentando visualizar mais ou menos o formato que eu quero para isso. E agora eu vou fazer eu preciso preparar ali a mão para receber esse dedo, né? Eu preciso o dedo tem 5 lados, então eu preciso ali separar cinco lados ali na mão para poder grudar um no outro. Então eu escolhi uma posição mais ou menos ali. Né? Que daí eu grudo um no outro. Então, de novo, usando o snap, segurando o V no teclado.
Tá? Você vê que ele vai ficar super deformado logo depois que você der o snap. Tá vendo? Olha, ele tá super estranho. Mas isso porque, né, agora você precisa ir lá e ajustar esses vértices, enfim, pra ele funcionar melhor. Então, ó, ali tá uma linha zona retona, então a gente precisa adicionar um corte ali pra dar uma arredondada ali, criar um volume. Então, né, sempre olhando de todos os ângulos, visualizando isso para fazer ajustes para esse formato funcionar. Então, olhando o modelo de todos os lados, fazendo um ajuste, mudando o formato, o caimento desse dedo. Vamos agora fechar essa parte aí do meio. Então, vamos fazer agora ali o gordinho da mão. Então, vou fazer um corte a mais ali para poder ter esse formato um pouco melhor definido. Daí as pontas dos dedos estavam me incomodando um pouco. Estava pontudo um pouco demais. Agora eu vou posicionar o braço ali, mais ou menos onde é pra tá. Dei um soft edge, só pra, né, e daí pra gente conseguir enxergar esse braço junto com o personagem, né. Então tamo chegando lá. Então vou fazer o pescoço do personagem, que nesse caso vai ser só um simples cilindro. E daí eu preciso fechar essa parte de baixo ali, que agora ela tá aberta, né? A gente precisa fechar isso daí para o capacete chegar até o pescoço dele, né? Para não ter uma abertura ali. Então, caso tipo a câmera olhe um pouco de baixo, vai ter informação ali, né? Não vai ter um buraco. Fazendo alguns ajustezinhos ali só para melhorar um pouco o volume disso. Então ajustar ali no meio, depois que eu dupliquei uma para outra, o meio do modelo não estava bem centralizado. Então uma maneira de centralizar isso daí é selecionar todos os vértices num eixo e dar o scale nele para ele travar. Mesma maneira que a gente usou lá na sola do sapato também para
para achatar, você pode fazer isso para achatar também os vértices. Então ali, ó, aquele nariz ao longo do tempo estava me incomodando. Então eu só criei um edge ali a mais, só para suavizar um pouquinho. Então você viu que foi um detalhe que, né, eu fui me incomodar só agora. Né, isso eu adicionei um corte ali para resolver. Agora essa bochecha também tá me incomodando um pouco, onde estavam os edges. Então vou fazer alguns ajustes ali. Selecionar os edges do lábio, né, do fim do lábio, onde começaria a boca. E vou fazer essa parte interna da boca, uma coisa simples, só para caso o personagem abrir a boca, ter informação ali. Tá? Ter, daí se, enfim, põe uma textura escura, meio cor de sangue, enfim, que seja, meio bordô, e que daí o teu personagem não vai abrir a boca e você vai ver outro lado da cabeça ou o pescoço ali, não. Tem tipo um, uma parte interna ali. Vou simplificar ali um pouco, né, dar um merge em alguns vértices, porque né, a gente realmente aí não precisa de muita informação, que aí mal vai aparecer. Dei um merge. Daí eu uso o Smooth, o 3 no teclado, só para visualizar se ele deu merge corretamente, porque se ele não der merge corretamente em algum vértice, vai ficar evidente perto daquele vértice, porque a malha vai dar uma quebrada. Então, o 3 no teclado, que suaviza o teu modelo, é legal para visualizar isso, para, né, depois que você dá um merge e tal, você vê se você der um smooth e ficar tudo suavezinho, bonitinho, daí o merge funcionou. Ele grudou todos os vértices que você queria. Agora eu tô indo aí, em volta do olho, dar né, criar um edge loop a mais ali, porque se eu quisesse animar, né, esse olho fechando, antes ia ficar meio... ia deformar bastante. Então agora com esse edge loop a mais, a gente tem um pouco mais de informação no modelo para poder deformar isso daí. Estou ajustando algumas coisas ali de volume. Então você vê que visualmente assim nem mudou muita coisa eu adicionar esse edge loop. Mas é que aí é importante porque aí, né, como o olho é um modelo, tá vendo? Agora eu tenho um corte a mais ali que eu posso jogar para baixo para ele fechar o olho. Então é importante ter um pouco mais, assim como na boca, enfim. Então, aí é um lugar que não segue muito bem a regra de que se não faz diferença para silhueta ou para o volume, não tem problema. Pode deletar. Aí precisa de alguns cortes a mais por causa de deformação de modelo. Aí a boca tá me incomodando um pouco ainda. Então eu vou fazer algumas modificações ali só para tentar chegar em algum lugar um pouco mais interessante. Mas às vezes é complicado, sem textura,
em modelo low poly, assim, você ter um visual 100%. Que às vezes é a textura ali, um desenho de um lábio ali, sabe, no formato certo que vai fechar teu modelo, que vai fazer o teu rosto funcionar ali. E às vezes só no modelo ele não dá muito bem essa cara que você precisa. É um problema que você não tem, né, quando você tem modelos mais high poly, porque você já tem mais informação na boca, já o lábio já mais bem definido e tal. Mas com low poly você pode ter. Então dá um hard edge ali para, né, para visualizar. Ó, tá vendo? Ele começa a dar um pouco mais de volume para esse capacete, definir um pouco melhor as partes. Você vê, eu não tô adicionando nenhum edge, né? Nada, só dando o hard edge. E ele já separa um pouco melhor esses pedaços. Fazer a mesma coisa agora ali no tronco. Então, ó, fazendo um detalhezinho ali onde vai sair o braço do personagem. Fazer mais um corte aí, tá vendo? Então só com Hard Edge a gente já consegue dar uma outra cara para o nosso modelo. Né? Separando essas normais e definindo o que é suave, o que é durão. A gente já consegue ter um outro visual. Ó, separando a peça ali da cintura. Tá vendo? Ela já parece uma coisa mais... Ela parece uma peça separada do corpo dele agora. Não é agora que não tá tudo suavizado, não parece mais que é tipo parte do corpo dele mesmo. E aí enfim, eu tô tentando fazer de novo esse Harden Edge aí no, na perna dele, no pé dele, porque eu deletei a metade, flipei algumas vezes, enfim, então eu tô tendo que refazer isso daí. Então, continuando. Harden Edge. Aí separando um pouco melhor as peças. Fazendo a sola para separar bem a sola. Fazer o dos dois lados, né? Tá, daí ó, você vê que agora ele chega durão ali na sola. Fazer agora ali no pescoço, né? Só adicionar um edge loop ali da ponta e um aí no meio pra dar uma... Tá vendo? Ó, pra separar um pouco melhor essa golinha que ele tem aí na armadura. Daí aí agora eu vou fazer... Como o braço tá separado e tal, e é só uma questão de duplicar ele,
eu vou, eu vou, enfim, deletar um lado só, né, fazendo um lado só o edge, o harden edge, e daí eu duplico o braço e ele já tá pronto, tá? Daí não precisa fazer. Não precisa fazer a mesma coisa nos dois lados. Então, né, vai analisando o modelo, vendo que partes que precisava ser durona, bicuda, sabe, ter um visual mais mecânico, que partes que podia ser mais suave. Então, ó, eu passo ali pela mão e faço alguns ajustes ali. Então, dou uma olhada. Vou adicionar um harden edge ali também para criar um detalhezinho. Posicionar o pivô do braço ali no centro. E daí duplicar isso daí. Selecionei o modelo inteiro, dei um delete by type history ali para ele limpar o modelo, todas essas peças, para ele não ter histórico de modelagem. Então, voltei ali, ajustar, fazer alguns ajustes no olho. E você vê que, enfim, para agora aí eu já nem levo em consideração mais o desenho. Né? Eu usei o desenho para começar o modelo, para definir alguns formatos básicos, mas agora é assim, agora você tem que tomar decisões baseadas se tá ficando bom no 3D ou não, entendeu? A boca tá ainda me incomodando, mas enfim, fiz alguns ajustes e vou pra frente, não ficar parado. Tá, agora eu vou fazer esse cabelo dele ali. Nesse caso eu já vou fazer o cabelo nesse formato que ele tem ali no desenho. Mas se fosse fazer, né, o cabelo pro personagem, para ele poder se mexer e ser animado e tudo mais, daí o ideal era fazer o cabelo num formato um pouco mais neutro. Porque esse cabelo aí, ele tá, tipo, super voando por um lado, no vento, enfim. Então o ideal seria fazer para você daí poder animar esse cabelo e ser uma coisa, né, que de uma hora tá de um lado, uma hora tá no outro, dependendo de como o personagem está se mexendo. O ideal era fazer esse cabelo centralizado, mais neutro, entendeu? Dá um formato, assim, pro cabelo, mas deixa ele mais caidão nas costas do personagem. E daí, se vai pro lado esquerdo ou pro lado direito, vai ser durante a animação, daí. Então, fiz um formato básico ali. Daí aí vai dar um problema, por causa que o modelo achatou ali, virou quase que uma face. E daí agora eu não consigo acertar muito bem qual edge é qual edge ali, se tá de um lado ou outro. Então eu vou puxar e daí vai começar a ficar meio estranho. Ó, de um lado vai parecer ali que tá
tá flipado as faces. Então vou ter que arrumar aquilo daqui a pouco. Adicionando alguns cortes onde precisa para dar um volume, para dar um formato para esse cabelo. Então aí eu não vou conseguir fazer esse corte, ó. Ele vai cortar ao contrário. Então, claro, ali evidentemente tá tipo, deu um bug ali. Não deu muito certo aquilo ali. Então eu vou deletar agora aquele bico ali e vou criar enfim, uns cortes a mais ali para eu poder usar como referência, que daí eles estão no tamanho certo. Então um corte certo. Daí agora eu dou um extrude ali. E volto a ter basicamente a mesma coisa que eu tinha antes. Só que agora ele o modelo tá correto, entendeu? O modelo ele não tá flipado nem nada. Não vai dar nenhum problema mais pra frente pra gente. Então, ó, eu vou adicionando alguns cortes. Tá vendo? Eu não adiciono 30 cortes. Eu adiciono um por um, onde precisa, entendeu? Para definir um pouco melhor o formato, a silhueta. Vai aos poucos. Não queira criar um cubo e já ponha 30 edge loops nele, que daí você vai se perder. Vai ser só mais difícil para você modelar daí. Então, aos poucos a gente tá definindo isso daí. E agora só para, né, para ele não ficar tão retão, vou dar um pouco de movimento nesse cabelo, né, uma rotaçãozinha e tal. Enfim, uma coisa suave só para não ficar tão retão no lateral. Daí agora, se eu dou um soften edge aí, você vê que ele fica bem marcado, tá vendo? Ó, bem marcado, porque quanto menos polígonos, edges, enfim, você tem, mais difícil vai ser o trabalho do soften edge, para deixar uma coisa suavezinha, bonitinha, tá? Então você vê que eu vou fazendo alguns cortes para tentar resolver, mas ó, essa parte aí do cabelo tá bem com umas sombras bem fortes, não tá ficando legal, entendeu? Não é bem... A parte de trás tá um pouco melhor, mas aí tá bem marcado, não é isso que a gente quer. A gente quer uma coisa mais suave. Então, daí uma maneira que vai ter para resolver isso daí é tirar esse soften edge, na verdade. Mas principalmente dos cantos. Da silhueta. Porque a silhueta é um bico, é como se fosse uma faca quase. E quando a gente está dizendo para ele dar um soften edge nesse canto aí, ele está tentando suavizar um troço que parece uma faca, que é tipo uma lâmina de uma faca. Porque, olha, ele é super fino, certo? Então ele não vai conseguir muito bem. Daí por isso que ele começa a ficar essas manchas pretas e tal. Então a melhor opção que a gente vai ter vai ser, na real, pegar todo esse canto do cabelo, toda a silhueta do cabelo, e dar um harden edge. Que daí ele vai conseguir fazer uma coisa mais suave. Então, antes de fazer isso, só vou fazer, enfim, alguns ajustes. Ajustes não, agora eu vou, né, já começar a aplicar uns materiais na cor, só para visualizar, né, o modelo para ver se tá funcionando já. Porque lógico que quando a gente for fazer textura disso, é mais fácil definir certos tipos de formatos que tem no nosso modelo. Mas aí, se ficar legal só com esse material chapado, quer dizer que, enfim, a gente fez um bom trabalho já no modelo, que já está bem encaminhado. O trabalho da textura não vai ser tão grande assim. O trabalho da textura vai ser mais detalhe mesmo, não definir formatos e volumes, tá? Então, né, selecionando os pedaços, aplicando a cor.
deletei o outro lado ali do braço, porque depois que eu aplicar o material em tudo, ali em todo o braço, eu simplesmente duplico ele enfim, e fechou. Então, selecionando, né, os pedaços, as faces, no caso, né, que a gente quer. Criar um material novo, agora vermelho. Ficou meio rosa demais, então vou fazer um ajuste ali. Tá? Então você vê que às vezes é mais fácil você selecionar mais e daí desselecionar o que você não quer do que selecionando um por um. Então sempre olhando todos os lados para ver se eu não selecionei mais fáceis do que eu realmente queria. Mas enfim, é basicamente isso. Agora é só, né, selecionar tuas, os pedaços do teu modelo e aplicar o material da cor. Eu vou pular isso daqui e daí eu vou mostrar já o personagem já pronto. Então agora ó, já está tudo com cor. E no cabelo eu vou fazer aquilo, ó, selecionar toda a borda do cabelo, certo? E dar um harden edge. Daí olha só a diferença, tá? Daí ali faltou um edge ali, faltou um edge ali, mas ó, tá vendo? Porque daí o que? Ele não precisa tentar suavizar o cabelo entre as faces da frente e as faces de trás. Ele só precisa preocupar as faces da frente estarem suavizadas entre elas e as faces de trás estarem suavizadas entre elas. Então daí ó, a gente consegue um resultado um pouco melhor. Ou no caso bem melhor. Então aí terminando, só aplicando a corzinha no olho, aplicando né, essa cor roxa também ali no... Só pra dar uma ideia. E é isso aí. Depois, enfim, com textura, com certeza a gente teria mais detalhes. A gente poderia fazer esses detalhes de cor que tem menores e dar mais uma cara de metal e robô e definir até melhor o rosto, né? Que o rosto, aí a boca, só com o modelo ele não funciona muito perfeitamente. Então, tem alguns detalhes que daí fica, né? Fica pra textura lidar. Mas é basicamente isso daí.